Fala aí, moçada, tudo certo? Bem-vindos, né? Esse vídeo hoje eu vou compartilhar uma aula que na verdade eu fui convidado, né, a dar na Desbrava Mentoring, né? Foi a mentoria que eu participei como aluno e hoje sou mentor. E nessa aula, então, eu dividi um pouco da minha trajetória do zero, né, até os 700 mil em faturamento com o dropshipping nacional, com um modelo de vendas online sem a necessidade de ter um estoque próprio. Então, eu achei que seria interessante de compartilhar aqui também para quem busca esse modelo de negócio, ainda tem desconfiança, né, com o termo dropshipping principalmente, que gerou um pouco, né, dessa desconfiança. Então vai poder entender um pouco, né, como que eu fiz para chegar até aqui. Até acho interessante, assim, antes não compartilhava tantas coisas porque não acreditar, talvez, ou confiar no que eu estava fazendo, mas os resultados, eles são conquistados aos poucos, né? E às vezes a gente vai ter uma confiança de estar compartilhando com um resultado já absurdo. E eu acho que o legal daqui é o que eu estou muito próximo de ti que está iniciando ainda, né? Eu já está trabalhando com modelo, mas está travado, não está conseguindo ali destravar as vendas. Então acho que isso é legal, né? Isso deixa mais próximo e mais real de quem está nesse estágio inicial. Diferente de se eu começasse a fazer isso daqui 2 anos, que talvez os resultados estão muito maiores, né? E é mais difícil de conseguir ter esse feeling ali do passo a passo, né, do caminho que foi trilhado para chegar aí. Então espero que vocês aproveitem, né? Trouxe pontos-chave aqui que eu acho que pode ajudar nas escolhas de vocês aí no dia a dia, se tá travado, se não tá, vão ter vários momentos. Eu trouxe alguns números de faturamento também para ter uma ideia e principalmente equilibrar, né, expectativa e realidade, poder trabalhar aí com a frustração, né? A gente sabe que tudo do marketing digital, de vendas online, né? Muitas vezes a gente não conhece e aí imagina que vai ter um resultado talvez muito maior e muito mais rápido. A questão é que o modelo de negócio ele é validado, mas como tudo precisa dedicar um tempo, né? A gente precisa ter um esforço, um trabalho até realmente conquistar o nosso espaço ali dentro, né? É um modelo e um mercado que sim tem bastante concorrência, mas eu vejo que poucas pessoas têm a consistência realmente, né, de amadurecer o negócio. E quem tem isso, com certeza, vai ter sucesso, né? Eu vejo que dos meus colegas ali, por exemplo, de mentoria ou de cursos ou coisas assim, é 5% que realmente consegue ter sucesso. E se a estratégia e a técnica é a mesma para todos, então é outro fator que faz a gente ter sucesso ou não, né? Pode ser que o modelo de negócio não seja para ti, aí tudo bem, tu foi até certo caminho e decidiu que não era, mas eu imagino que é muito mais sobre persistir, né? E conseguir fazer até dar certo. Então, quero trazer um pouquinho, né, disso, da minha jornada, compartilhar contigo e espero que faça sentido, possa te ajudar de alguma forma. Bom, eu fiz um mapa mental aqui para poder fazer uma linha do tempo, né? Então eu comecei com o dropshipping em 2024. Na verdade, agosto de 2023, eu iniciei com um curso Negócio de 4 Rendas do Cássio Canali e comecei a estudar, mas colocar muito pouco em prática. Em dezembro de 2023 eu realmente consegui montar a loja, fazer uns primeiros anúncios, né? Então aqui foi o faturamento total do ano de 2024, né? Então o ano que eu iniciei com o dropshipping nacional, lembrando que eu sempre trabalhei com o drop nacional, ou seja, fornecedores aqui no Brasil, né? Nunca experimentei o drop com fornecedores fora do país. Então 2024 alcancei um faturamento de 107 mil no total. E aqui então, abrindo por meses, né? Além dos números, alguns insights, assim. Em janeiro eu tive a minha primeira venda, né? E aí, o que aconteceu? Essa venda, ela foi de R$ 169,90, era o valor do meu anúncio, e o lucro dessa venda foi um prejuízo de R$ 61,35, tá? Eu vendi um smartwatch, um relógio inteligente, né?
E aqui eu coloquei dor de cabeça porque na primeira venda eu já tive diversos problemas, né? Várias situações ali que eu realmente não esperava, né? O produto chegou com defeito lá no cliente, né? Então eu tive minha primeira venda e ao mesmo tempo a minha primeira reclamação e minha primeira solicitação de devolução. O suporte do fornecedor foi bem ruim, né? Foi bem insatisfatório e mais o prejuízo, né? Então a gente fica super feliz quando faz a primeira venda, comigo não foi diferente, mas claro que isso tudo trouxe uma carga ali que eu não esperava, né? Mas faz parte. Hoje eu vejo que é muito melhor a gente passar por esses desafios num estágio inicial do que a gente estar com uma operação muito maior e bater de frente com algo que a gente desconhece, né? Isso sempre vai acontecer. Mas quanto mais desafio a gente tem na fase inicial, mais a gente aprende e a gente consegue prever isso, né? E minimizar o prejuízo, tá? Então isso foi o que aconteceu em janeiro, né? Um fornecedor de produtos populares, e aí essa primeira venda. Com essa experiência, então eu já busquei trocar de fornecedor, né? Eu nem insisti no fornecedor. Então em fevereiro eu tive a primeira troca de fornecedor, fevereiro de 2024, e aqui eu coloquei nicho e marca por quê? Então eu saí de um fornecedor de produtos populares, né? Que são eletrônicos importados da China, né, produtos gerais, e fui para um fornecedor com foco em suplementos, né, e no segmento fitness. Então aqui eu já comecei a pensar muito mais como o nicho fitness e também como marca, né, dando um pouco mais de atenção ao nome da minha marca e criar uma imagem, uma comunicação de marca de fato, né. No nicho de produtos populares eu não via essa necessidade ou link, né? Já agora entrando no nicho de fitness e o tipo de produto, eu entendi que faria sentido fazer esse movimento, tá? Junto com a troca de fornecedor, então, em fevereiro, eu comecei a pensar, bom, para eu ter mais resultado, eu preciso abrir mais canais, né? O que eu quero dizer com isso? Eu preciso estar em mais plataformas, né? Se eu estava só no Mercado Livre e na Shopee, então eu comecei a buscar outras plataformas, né, outros canais de venda. Então, tive conta no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, tive site próprio, abri um Instagram, né, uma página da marca. Depois, mais adiante, eu também trabalhei com a Magalu, né, e outras plataformas que eu fiz testes, tá? Em março, então, começou o faturamento, né, as vendas com esse novo fornecedor. Um faturamento de R$840 no mês. Depois abril, R$942 também no mês todo, né? Abril, então, de 2024 foi o mês que eu fiz a abertura do MEI. Até então eu vim ali, trabalhei 3 meses com CPF e fiz a abertura do MEI. Aqui nesse caso o MEI eu abri especificamente por causa do nicho de suplementos, porque a Shopee na época não deixava eu anunciar certos produtos se eu não tivesse o MEI e o KNAI correspondente à atividade. Então eu meio que me obriguei a abrir o MEI, mas isso é muito importante porque ele abre diversas outras portas, né? A plataforma sempre vê uma conta de vendedor CNPJ melhor do que uma conta CPF, né? Traz mais credibilidade de certa forma, então ela vai abrindo benefícios aos poucos para quem tem uma conta CNPJ, mesmo que seja inicialmente um MEI, né? Um desses benefícios, por exemplo, são as logísticas, né? Por exemplo, um full, agências do Mercado Livre, tudo isso, né, pré-requisitos são ter uma conta CNPJ. Então, faturamento baixo, mas ainda, né, já comecei a ter umas vendas com mais constância. Maio, então, começou, dobrei o faturamento. Claro, é um volume baixo, mas isso já vai nos animando, né? Vai chamando a atenção. Então, maio eu faturei ali um pouco acima de R$2.000. Junho, quase dobrei novamente, né? Então, aqui eu comecei... Até então, eu estava só com o curso, né? Um curso focado em dropshipping nacional. E aí, eu fui em busca de mais conhecimento e o ambiente para esse negócio, né? Que eu estava começando a trabalhar, tanto de negócio como de empreendedorismo, porque para mim era algo novo, eu não tinha ninguém
próximo de mim que estava vivendo, né, esse cenário, esse estágio, então eu comecei a buscar mais disso, né? E isso eu busquei então através de eventos, né, de e-commerce ou de marketing digital em geral, que eu pudesse estar ali fazendo um networking, conhecendo gente, conhecendo novas estratégias, enfim, imersões, né? Participei de algumas imersões também que foram bem interessantes, e a mentoria, né, que em final de julho eu entrei então na mentoria Desbrava, né, que hoje eu tenho o prazer de estar atuando como mentor, iniciei agora em abril, e a mentoria é do mesmo grupo do curso, também do Cássio Canali, né? Então, como eu gostei da dinâmica do curso, então eu acabei indo para o próximo estágio, que foi a mentoria, né? A mentoria também com uma base de aulas gravadas, mas aí com 2 encontros semanais com os mentores, né? Então tendo uma troca ali muito maior, né? Ainda uma mentoria em grupo, não é um olhar individual, né, sobre a tua conta, o teu cenário, mas com muito mais compartilhamento e proximidade, né, comparado com o curso. Em julho, então, de novo, né, mais uma dobradinha, praticamente mais do que dobrou o faturamento do mês anterior, né? E aí, então, no final do mês, eu entrei na Desbrava, né, na mentoria. E com a mentoria veio, então, algumas opções de fornecedores que eram, digamos, sugestões e parcerias da própria mentoria. E aí eu fiz em julho a minha segunda troca de fornecedor. E aí eu voltei para o nicho de produtos populares, né? Porque eu via que eram produtos que tinham muita demanda, né? E o custo desse fornecedor parecia bem competitivo. Então eu quis testar para ver o que acontecia. Porque por mais que eu tive esses aumentos em faturamento, eu não estava achando ali a forma de realmente... Não estava, acho que, com muita confiança ali no ramo do fitness, né? Com os suplementos e os produtos que eu estava trabalhando. Eu olhava e achava que a concorrência era muito alta, que o meu preço não era bom. Mas, claro, hoje eu olho e vejo que meu trabalho ali naquela época ele era muito simples, né? Tinha muita coisa para melhorar, otimizar, e com a qualidade que aquele fornecedor de suplementos tinha e ainda tem, provavelmente eu teria também com eles um crescimento bem bacana. Em agosto, então, também segui aumentando o faturamento, né? Já ficando algo interessante ali, quase batendo os 10k, 10 mil no mês. E aí, o que aconteceu? Aqui eu apliquei a estratégia certa e infelizmente tive a falha lá na ponta, né? O que eu quero dizer? Esse foi o primeiro mês, então, que eu entrei na mentoria, comecei a participar das aulas, né? Consumir o conteúdo, aplicar, e eu consegui acertar na estratégia, né? Mas o fornecedor falhou. Então aqui eu tive uma das primeiras decepções, assim, que realmente me desanimaram bastante, né? O que foi? Eu vendi um produto e fiz uma estratégia com um produto específico e eu vendi, acho que 44 unidades, se não me engano, em um final de semana, de sexta até domingo ou segunda de manhã. E depois tive mais umas 20 vendas durante a semana, ou seja, completou ali em uma semana 66 vendas mais ou menos desse produto, onde 50% eu tive problemas, seja com devolução, né, por falha, por defeito no produto, ou então entregas atrasadas, né? Então, quem já está trabalhando sabe a importância da reputação, né, nas lojas, nos marketplaces, e aí isso afundou minha reputação, né? Eu estava no verde, na reputação máxima do Mercado Livre, por exemplo, e foi pro vermelho, porque conforme os pedidos iam chegando nos clientes, eles iam abrindo as devoluções, então isso ia abrindo uma reclamação que afetava a minha reputação, e também constantes atrasos por parte do fornecedor ia somando ainda mais penalidades, né? E isso ficou ali mais ou menos até metade de outubro, porque como o frete era por correios, é um frete mais demorado, e aí o que acontece? Mesmo que eu tenha vendido em agosto, às vezes demoravam 30 dias para chegar esse produto no cliente. E lá depois de 30 dias, então vamos supor, vendi dia 10 de agosto.
Dia 10 de setembro, o cliente recebeu. O produto não está funcionando. Ele abre uma reclamação. Então, esse processo ficou praticamente até metade de outubro, né? Eu fiquei com a conta do Mercado Livre congelada mais ou menos uns 2 meses. Então, aqui eu coloquei insistência no fornecedor, né? Então, isso é muito particular, vai depender de caso a caso, mas eu optei por insistir, achando que ainda seria uma boa opção continuar com ele, né? Que iria reverter a situação, tá? Mas, no fim, como eu comentei, eu fiquei aí 2 meses de agosto a outubro nessa insistência, né? E tentando, mas isso só afundou minha reputação e me trouxe bastante desânimo, né? Eu tava com muito ânimo, tinha entrado na mentoria, acertando as estratégias e vinha num crescimento interessante, e aí acabou acontecendo isso. Então, por que eu trago isso? Acho que fornecedor é o coração do negócio, né? No dropshipping, no modelo de vendas que a gente não tem o estoque, então a gente deposita, né, toda a nossa confiança lá no fornecedor, tá? Então, se na tua caminhada tu viu que tem muitos erros frequentes, já passou 1 mês, já passou 2 meses, às vezes está na hora de olhar para fora, né? Ver outra oportunidade. Por mais que pareça que vai ser um retrabalho, né? De conhecer outro fornecedor, aprender como ele trabalha, refazer anúncios, mudar de nicho, mas às vezes isso é mais uma decisão rápida aí. Ela acaba acelerando com que tu retorne e volte a ter sucesso e fazer tuas vendas, né? Às vezes a gente fica insistindo, quando vê, passou um tempão, a gente pode até desistir do negócio por causa disso, né? Então fica aí um ponto de atenção. Em setembro, então, caíram as vendas, né? Fruto dessa reputação e do meu desânimo também. E aí, então, veio mais uma troca de fornecedor, né? Aí eu entrei com o fornecedor que eu trabalho até hoje, né? Então, em setembro ali foi a migração e reaquecimento das contas, né? Fui migrando aos poucos. Eu tinha um crédito com o fornecedor que falhou comigo, então eu fui usando esse crédito em alguns produtos e fui vendendo eles até, digamos, zerar as contas. Então, eu consegui fazer a migração dos anúncios. Nessa época, eu estava somente com Mercado Livre e Shopee. E aqui nicho, né? Porque esse fornecedor atual, né, que eu comecei em setembro de 2024, trabalho até hoje, embora ele tenha também produtos populares, importação e tudo mais, ele tem um catálogo bem forte na parte de ferramentas, né? Então, de certa forma, eu já voltei a trabalhar um pouco com a noção de nicho, né? Embora eu anunciasse todo tipo de produto na minha conta, nas minhas lojas, tá? Então, outubro aí tive o melhor faturamento até então do ano, né? Quase 16 mil. Aqui foi muito fruto do 10 do 10 da Shopee. Eu lembro que foi a primeira data, né, especial, assim. Na época, acho que nem tinha essas datas no Mercado Livre, né? Hoje todos os marketplaces já fazem, né? Adotaram isso. Mas na época, acho que estava só com a Shopee. Então, foi o primeiro 10 do 10 ali que eu tive bastante sucesso, né, nas estratégias e nas vendas. Então, o fruto desse faturamento vem muito, principalmente da data 10 do 10. Aí aqui eu tive outro desafio, que foram os produtos proibidos. Muitos produtos que eu vendi aqui no 10 do 10 eram TV Box, que é um produto que ele tem canais, streaming e tudo mais, e geralmente sem ter que pagar mensalidade, né? Ou seja, o que era a minha visão? Se a gente pensa claramente, a gente consegue entender que esse produto ele é ilegal, né? Porque ele não está pagando direitos autorais e tudo mais. Então, só que, aí o meu pensamento, se o fornecedor tem esse produto no catálogo, se eu busco ele na internet, principalmente nos marketplaces que eu vou vender, Mercado Livre e Shopee, esse produto está lá anunciado. Então, eu também posso anunciar, né? Era esse o pensamento simples. Mas aí acontece que todo mundo que está anunciando isso está tentando desviar ali, porque eles são sim produtos que são proibidos, né? Em qualquer canal de venda, eles se identificarem, eles vão bloquear o anúncio, vão travar o anúncio e dependendo podem até bloquear a tua conta, né? Tu pode ter penalidades e aí isso aconteceu também, né? Eu tive as vendas, mas aí eu tive o anúncio pausado, né? Aí eu até pensei na época,
justo que estava ranqueando, estava tendo boas vendas, mas daí eu comecei a entender essa questão de produtos proibidos, né? E existem vários produtos que se enquadram nisso. Então isso é importante a gente estar ciente, né? Se tu faz ciente, beleza, porque quando der uma M, aí tu já sabia, né? Para quem não sabe, é interessante então ter esse conhecimento, né? Produtos que eu trabalhei nessa época de 2024. E esses produtos eram todos do fornecedor, aquele que falhou, né? Lá em agosto. Era a TV Box, um Game Stick, que é tipo um USB, assim, que vai direto na televisão. E aí ele tem diversos jogos, retrô e tudo mais. Adesivo detox para os pés também, a Anvisa barrou depois. E basicamente esses três, eu lembro que eu trabalhei e daí eu acabei tendo essa surpresa, né? E, enfim, aí perdi os anúncios, mas foi tudo aprendizado, né? Novembro eu já entrei totalmente daí com os produtos dessa terceira troca de fornecedor, né? O fornecedor que tem ali um foco em ferramentas, tá? E aí dezembro o melhor faturamento ali do ano, né? Então trouxe ali um certo ânimo, mais confiança para o negócio, principalmente que vinha de uns anúncios um pouco mais sólidos, né? Então aqui 2024, eu vou deixar aberto aqui o faturamento, e aí 2025. Então 2025 a gente já passou por um faturamento total de 395 mil, né? Quase 4 vezes mais do que o ano anterior, né? Claro, isso eu vejo hoje já, mas teve uma caminhada ali durante o ano até perceber, né? Mas quando a gente olha aqui dessa forma, a gente já entende, opa, tem um potencial aí nesse modelo de negócio, né? De vendas online, principalmente, que é a escala, né? Então, realmente, a gente vai acertando as coisas ali, acerta as estratégias, acerta o fornecedor e a gente vai conseguindo, né, crescer bastante, assim. Então, aqui em janeiro, eu fiz a troca de MEI para microempresa, né? Aí entrou, então, novos custos, uma nova operação, né? Tive que entrar com um escritório de contabilidade, né? Tive que pagar domicílio fiscal lá com o fornecedor, né? Então entrou diversas coisas. Eu lembro que em janeiro, assim, quando isso aconteceu, eu até fui um pouco reativo, né? Eu pensei assim, putz, vou ter que... Eu acho que eu queria ficar no conforto, né? Eu queria crescer confortável, ainda com a mentalidade de funcionário, CLT. Então, não entendia, né, que, cara, todo processo, todo crescimento vão ter coisas novas e eu preciso estar interessado em entender isso aí, né? Então, logo que eu tive que passar para microempresa, eu lembro que eu tive uma reatividade, né? Mas, claro, entrou novos custos, né? Uma nova operação, emissão de nota, porque o MEI não tem, ele pode, mas não tem a obrigação de, a não ser que isso tenha mudado hoje, né? Mais ou menos na época ali que eu estava com o MEI, 2024, não precisava. E aí entrou tudo isso, tá? Aí janeiro a outubro aqui do ano passado, 2025, eu acabei ficando num platô de faturamento, de mais ou menos ali 24 mil por mês, tá? E o que aconteceu aí, né? Eu estava aplicando o que eu já tinha aprendido na mentoria, né? Ou assim achava que estava aplicando tudo, 100%. E eu não estava conseguindo entender o que acontecia, que eu não estava saindo desse platô, né? Faturando só na casa dos 24 mil e realmente, tipo, é um faturamento baixo, mesmo que a minha margem estivesse super alta, né? Ele ainda é um faturamento baixo para viver disso, né? E manter como um negócio saudável. Então isso, né, me trouxe falta de clareza e direção, né? Muitos canais, mirando muitas oportunidades e sem foco. Então, o que aconteceu de fato? Muitos canais, o que eu pensei? Eu voltei àquele cenário que eu comentei antes, né? Quanto mais canais, melhor, mais eu vou vender. Então, ao invés de olhar de fato o que eu estava fazendo e o que poderia ser melhorado e otimizado, eu joguei o que eu fazia, que era médio, para outros canais, né? Então, comecei uma caça ali de abrir Amazon de novo, Magalu, site, Kabum e assim por diante, TikTok Shop, né? Então fui ampliando os canais. E embora tive vendas, principalmente Amazon e Magalu, né? Poucas,
Mas isso tirava muita energia e muito foco, né? Por isso que eu botei sem foco. Porque aí a gente está desperdiçando energia em vários lugares, em várias cestas, né? E acho que o pior de tudo é a questão de mirar muitas oportunidades, porque a grama do vizinho ela sempre é mais verde, né? E aí nesse mundo do digital, putz, aí a gente começa a olhar alguma coisa, olha um Instagram, olha um vídeo no YouTube, aí tudo que é modelo de negócio diferente, a gente entende que é melhor do que o que a gente escolheu. Ah, esse aqui seria mais simples, seria mais rápido, me daria mais dinheiro, né? Só que, cara, é a perfumaria, né? Nada vai ser rápido, fácil, né? Não de forma lícita, né? E legal. Então, quando a gente desanima e não sabe para onde ir, né? Acaba que esses sentimentos vêm. Isso eu senti, né? Fiquei, é um período longo, foi praticamente todo ano passado, né? Parecia que eu corria e não achava as formas de sair do lugar, de crescer o negócio, né? Mas aí eu observei que a falta de clareza, de direção, né? Dispersar o foco e estar desanimado e desacreditado com o negócio me levou a uma energia ali negativa. Eu não ia criar nada positivo a partir daquela energia, né? Então eu fiquei assim. E aí, outubro, eu coloquei aqui que foi uma virada de chave. Outubro do ano passado, 2025. Então, networking e 2 insights, né? Conversando com os amigos, né? Um que era colega da mentoria e outro que é o dono daquele fornecedor de suplementos, né? Que eu tenho um bom contato. Aí conversando com eles, eu peguei 2 insights que são bem simples. Eu já tinha o conhecimento, mas não estava aplicando de fato, como eles me contaram. Porque às vezes a gente tem o conhecimento, sabe da ferramenta, mas como não usou, pode imaginar que não tem eficácia, né? Fazer isso. Mas aí quando a gente sabe que alguém usou, teve sucesso, nos mostra isso, a gente, opa, tá, vou talvez ir por esse caminho, né? Então uma das coisas foi o quê? Buscar os produtos no catálogo do meu fornecedor, que eu pudesse competir nos catálogos do Mercado Livre, né? Então o Mercado Livre ele tem ali um sistema, né? Hoje a Shopee também já tem isso, mas são os anúncios de catálogo, onde vários vendedores competem, né? Pelo anúncio de um mesmo produto, e o anúncio tradicional, que daí é só teu, né? Só de um vendedor específico. Nesse anúncio de catálogo, o próprio Mercado Livre, ele impulsiona, né? Para que as pessoas vejam, e ele briga para que seja a melhor oferta, não necessariamente é o melhor preço, né? Se tu tem uma boa logística, entrega rápido, barato, combinado ao preço, ao ranqueamento da tua conta, né, da tua loja, tudo isso, né, é a oferta como um todo, não só preço. Mas o preço é sim, né, tem um peso grande nessa escolha. Então eu comecei a ver, dos produtos que eu tenho no meu fornecedor, o que eu conseguiria competir no catálogo, né? Mesmo que assim, eu não tenha grandes lucros, né? Eu nunca fiz estratégias para ter prejuízo intencional, mas vamos lá, margem de 1%, né? Isso eu já fiz e funcionou. Então, ter essa briga por catálogo, porque o catálogo faz com que a tua loja tenha mais seções, né? Porque o catálogo ele traz mais pessoas, ele atrai mais cliques. E a partir do momento que as pessoas começam a entrar no teu anúncio, que é de catálogo, se porventura começar a converter, começar a ter vendas, isso começa tanto a ranquear o anúncio, como ranquear a tua loja, e aí aos poucos o algoritmo vai entregando mais da tua loja, né, outros anúncios também, para mais pessoas, né? Ou alguém que entrou no teu anúncio de catálogo pode vir a entrar na tua loja e ver outros anúncios. Então isso é uma bola de neve que começa a criar mais tráfego, né? E aí a oportunidade, a possibilidade de ter conversões, né? Se a tua loja está bem montada, se teus anúncios estão bem montados e assim por diante. E o outro insight também que mudou, assim, foi uma virada de chave, foi o volume de anúncios, né? Eu acho que eu trabalhava, olha, no máximo com 50 anúncios na Shopee e no Mercado Livre, tá? Vou dizer de 50 a 70 anúncios diferentes, tá? E sempre pensando muito mais em otimizar e tudo, né? Do que ter um volume grande. E aí um colega me mostrou que ele basicamente não otimizava os anúncios, mas ele subia vários anúncios.
Eu acho que na Shopee ele já estava com 1.000 anúncios, no Mercado Livre uns 500. E aí, nossa, isso tava muito fora do jeito que eu trabalhava, né? De como eu via as coisas. E aí eu comecei a aplicar isso, então. Tanto a questão do catálogo, como trabalhar ali, me planejar para jogar mais anúncio para dentro da loja, né? Para mim sempre foi muito importante ter um bom anúncio. Então o que eu fazia, vamos supor, eu vou jogar 50 anúncios de uma vez, bem crus, mais ou menos como eles estão ali no fornecedor, né? No catálogo. Mas aí eu vou pegar de 10 em 10 e vou ir otimizando, né? Trabalhando tudo que é necessário ali para o anúncio ter mais cliques e também mais conversão, né? Aí, junto com isso, eu entrei numa reflexão de que menos é mais, né? O contrário do que eu fazia antes de abrir os canais, eu comecei a perceber, cara, dar atenção para vários canais assim tá me tirando o foco, eu não tô conseguindo produzir o que é necessário de fato, né? Então eu entrei nesse menos é mais e nisso eu foquei em 2 canais, né? Isso foi em outubro do ano passado. Fiquei só com Mercado Livre e Shopee, né? Todos os outros eu fui vendo ali se tinha alguma pendência, alguma coisa e fui de fato desativando a conta, né? Eu não deixei os anúncios lá para tipo, não, vou deixar aqui, né? Se tiver uma vendinha eu volto. Não, eu peguei e fechei tudo, né? Para não ter que abrir nada, então só dando foco nas lojas do Mercado Livre e Shopee. Amazon, Magalu, todo o resto que tinha site, eu vetei e parei. Aí em novembro, então, pegou ali a primeira Black Friday, digamos, mais estruturado, né? Porque no primeiro ano, 2024, era muita novidade, enfim, e aconteceram outras coisas. Mas esse ano, 2025, então, peguei ela já um pouco mais estruturado, né? Conhecendo melhor o catálogo do fornecedor e com esses outros insights aqui. Então, já teve um faturamento muito próximo do melhor faturamento que eu tinha, né, tido até então, que era o faturamento de dezembro do ano de 2024, de 47.500. Então, eu vim para quase, né, 44 mil faturados em novembro de 2025. E aí, dezembro, putz, estourou assim. Isso aqui foi muito massa, né? Foi muito bom de ter faturado isso aqui, porque eu tava, putz, quero muito 6 dígitos, né? Quero muito faturar ali os 100 mil e tal. E a gente fica, né, nessa bobagem assim, mas que é legal. E aí, mais do que isso, né? Putz, o faturamento de um mês do ano de 2025, ele foi um pouco maior do que o faturamento inteiro do ano de 2024, né? Quando a gente traz aqui 2024, eu faturei o ano inteiro 107 mil, e aí em um mês eu faturei isso. Aí, de novo, né? Traz aquele plim assim, putz, com o que eu tô mexendo aqui, né? Realmente, tem muita oportunidade, né? Tem muita possibilidade. É só continuar, né, adquirindo conhecimento, aplicando, masterizando as coisas aqui, que tem um universo bem bacana para se trabalhar. Aí, passado isso, então, esse ano, que já estamos em maio, inclusive, né? Eu tô com um faturamento de 202 mil, isso até a data de 4 de maio, tá? Então já estou somando um pouco mais ali dos 700 mil, mas bati esses 700 mil agora em maio. E aí alguns insights que eu trouxe aqui, né? Além do faturamento por mês, alguns pontos, tá? Então janeiro desse ano, né? Ele já subiu a régua, era um medo que eu tinha, né? Tudo bem, faturei bem em novembro ali da Black Friday 2025. E muito bem em dezembro, que também é um mês ótimo, né? Natal e tudo mais. Tem bastante consumo, bastante demanda. E aí meu medo era voltar para aquele platô de 2025, né? De 25 mil e tal. Mas não, né? O janeiro, que é um mês de mais baixa, assim, se mostrou um mês ainda interessante, com uma boa ressaca ali de demanda. Então 59 mil faturados, né? Aí eu comecei a pensar já mais, assim, em maturidade e identidade da loja, né? O que eu quero trazer com isso? Putz, eu comecei a olhar mais para rentabilidade, embora eu sempre olhei para isso, né? Mas cada vez mais forte, né? No sentido do que, putz, vou revisar minha precificação, deixa eu ver como é que tá isso, deixa eu ver os custos que estão aqui realmente, né, sendo somados na minha operação, como que tá minhas publicidades, né? O que eu tô gastando, qual o percentual, se tá tudo de acordo com o que eu tinha estipulado, né, para o negócio, digamos assim. Aí também a questão de nicho, voltei o olhar para o nicho, né, porque eu passei
por um grande período, né, até aí, anunciando tudo. E aí em janeiro eu comecei a pensar, cara, acho que tá na hora, agora eu conheço um pouco mais do catálogo do fornecedor, conheço os meus clientes, querendo ou não, o que mais vende, né, o que tem mais procura. Acho que tá na hora de nichar de novo, né? E aí eu comecei esse processo aí desde o início desse ano também. E aí comunicação, no caso, ela tá muito atrelada ao nicho, né? Porque se eu tenho 90% do que eu vendo é, né, produtos de determinada categoria. Então eu começo a trazer a comunicação para essa categoria, né, para essa persona, para esse tipo de gente. E isso a longo prazo ele vai me ajudar, né, até a me diferenciar. Alguém que vende nos marketplaces o mesmo catálogo do meu fornecedor, tá, é meu concorrente direto, tem o mesmo custo, tem o mesmo produto, como eu faço para ser diferente do coleguinha, né? Então é nesse sentido, né? Comecei a entender isso aí e navegar por aí. Aí fevereiro, faturamento de 48 mil, né? Comunicação específica, marketplace como loja virtual. Então eu comecei a entender o quê? Que o próprio Mercado Livre, a Shopee, eles fizeram um movimento para cada vez ter mais cara de loja virtual. Ou seja, tanto no Mercado Livre como na Shopee, eu tenho a minha página lá, né? No Mercado Livre tem um custo, inclusive, que chama Minha Página. Então a gente pode montar uma página específica nossa, que o cliente pode entrar lá. E aí a gente põe banner, põe ofertas, põe os produtos, né? Então ele fica, por mais que ele esteja dentro do marketplace, a gente consegue trazer ele para um espacinho mais nosso, né? E ter um certo controle, tá? E na Shopee a gente tem a decoração da loja, que também traz o cliente ali. Eu entendo que tem um pouco menos de ferramentas até, é diferente a dinâmica comparado com o Mercado Livre, mas também tem esse espaço que a gente consegue trazer ali, mostrar mais da nossa loja com uma cara de marca e identidade, né? E aqui eu botei, trazendo uma cara de marca para conta, né? Porque no início, e isso pode ir até o final, depende, né, de ti, de como tu opera, mas eu pensava assim, cara, azar é da conta, do nome da loja, né? O que importa é os anúncios ali, vender e deu pra bola. E aí, fazendo essa releitura, eu já comecei a entender, não, é interessante eu, mesmo com o drop nacional, que eu não tenho estoque e tudo mais, eu começar a criar essa cara de marca, né? Começar a ter um diferencial nesse sentido. Aí, março, o faturamento bateu o mesmo praticamente. Aí, aqui já usava, né? Mas revisei ainda mais, porque faz todo sentido com o que está ali nos pontos acima, né? O Ads para marca que tem no Mercado Livre, né? Então a gente tem o Ads de produto, né? Faz campanha para produtos específicos ali e investe nesse tráfego. E tem também o Ads para marca. Então isso vai fazer com que o nome da tua loja, da tua marca, ele apareça em determinados lugares ali quando o usuário está navegando no Mercado Livre, por exemplo, né? Então isso pode fazer com que ele clique. Só que lógico, isso vai ter mais eficácia quando a gente tá já nesse, eu entendo, né, nesse caminho de diferenciação, né, de se comunicar com um público específico, tá? Com isso, então, o Mercado Livre, né, de novo, a gente, tanto o Mercado Livre como o Shopee tem os seguidores, né? Só que no Mercado Livre eu comecei a trabalhar mais porque para mim isso foi novidade, né? Com a minha página eu comecei a observar minha página mais o Brand Ads, eu comecei a ter mais seguidores. E aí a gente tem o canal de transmissão, que também é uma ferramenta um pouco mais recente no Mercado Livre, que seria tipo a transmissão de chat da Shopee. E isso a gente consegue mandar produtos lançamento, cupons, produtos em promoção. E isso toda a nossa rede de seguidores ali da minha página recebe. Então, querendo ou não, é uma comunicação interessante, que a gente pode fazer estratégica ali todo dia, né? Horários e tal. Então, eu já percebi que tem muita conversão que vem dessas comunicações, né? A questão do minha página e o marketing dentro do marketplace em geral, né? Então, tá ligado nessas estratégias e tudo mais. Então, isso são coisas que eu já estudava lá em 2024, dei muita atenção para isso, mas eu acho que eu não consegui dar atenção para outras coisas, por isso eu fiquei naquele platô. Mas a partir do momento que eu virei a chave e implementei outras coisas, isso aí eu já tinha o conhecimento. Então eu também ganhei tempo de certa forma, né? Agora em abril, 38 mil, baixou um pouco o faturamento,
mas aí eu fiz uma boa limpeza de anúncios que não tinham performance, né? Tinha muita coisa. Hoje eu tenho ali no Mercado Livre, em média, 450 anúncios ativos. Na Shopee eu imagino que uns 350, um pouco a menos, né? E aí, revisão de Product Ads também, né? As campanhas de produto. Tá sempre revisando, às vezes a gente não dá atenção para isso, mas a gente precisa ver, né? Pô, quanto tá investindo, tá valendo a pena deixar aquele produto ou não, né? Se tratando de drop, que a gente não tem o estoque, então a gente tem que ficar ligado também. Putz, eu vou fazer uma campanha de um produto que o fornecedor tem pouco estoque e a princípio não tem um histórico de reposição, né? Desse estoque. Então a gente precisa estar sempre ligado. Nossa estratégia está sempre ligada também a outros fatores, né? Diferente se eu comprasse o produto, aí eu não precisaria me preocupar com isso, né? Se eu tivesse a disponibilidade do produto. E aí o retorno da loja virtual também. Comecei a fazer a loja virtual, né? Meu site para esse nicho com essa comunicação e agora aí preciso dominar esse canal, né? Digamos que o Mercado Livre e Shopee eu já domino bem, agora preciso dominar esse novo canal. E aí, abril, agora eu tive o início como mentor na Desbrave, então, também totalmente sem intenção, as coisas foram acontecendo, né? Quando eu participei da mentoria, eu participava muito, né? Gostava disso, gostava das aulas ao vivo ali, entendia que ali estava o ouro do negócio. E eu acho que tudo, assim, aos poucos foi me levando, né, a receber esse convite. E mais do que receber o convite, por mais estranho que pareça, tá pronto, assim, né? Tipo, dei a primeira aula e já achei massa, acho que as pessoas gostaram. Então, isso eu trago mais no sentido assim, putz, às vezes a gente tá pensando no negócio só como uma renda paralela, vender online, fazer um dinheiro, mas para quem busca às vezes outras coisas, né? Tem dores e anseios que eu tinha, que era, putz, transição de carreira, né? Eu tava bem insatisfeito com o trabalho que eu tinha antes, então queria muito cair fora, né? Queria muito sair. A própria questão de, cara, chefe, regras que não concordava, sabe? Ter uma flexibilidade. Então, tudo isso são coisas que esse modelo de negócio para mim ao menos trouxe, né? Então eu imagino que ele possa trazer para ti. Para quem gosta, tá interessado, já tá navegando nesse mundo, mas tá um pouco perdido. Cara, meu depoimento sincero, né? Não tem como garantir nada porque vai depender 100% de ti, mas é que é real, né? Tipo, eu já alcancei várias coisas assim. A única coisa que eu não alcancei no início que eu pensava era a questão de grana e velocidade, né? Realmente, fui, por mais maduro que eu achava que era, eu achei que faria mais grana e de forma mais rápida, pelo que eu consumia, pelas promessas que eu via, né? Mas tá tudo certo. Eu ganhei coisas que valem muito mais do que isso, né? Que eu nem esperava, tá? E agora o mês de maio, então, né? Tá em 4 dias ali que eu contabilizei 7 mil em faturamento. E aí, poder dos canais, né? O que eu quis dizer? Hoje, meu faturamento, ele já vem aí, acho que esse ano inteiro, praticamente, equilibrado em 60% Mercado Livre e 40% Shopee. Então, isso é bacana, porque tirar a dominância de um só canal, né? O meu objetivo é que fique aí entre mais a loja virtual, né? Então, o Mercado Livre ele tende a puxar mais realmente, é uma conta que é mais antiga, parece estar mais aquecida, né? Mas vamos supor assim, que o Mercado Livre seja 40%, a Shopee 30% e a minha loja virtual 30%, né? Algo nesse sentido. Mas quanto mais tu tirar a dominância de um só canal, né? Tipo colocar as tuas oportunidades ali em mais de uma cesta, né? Não deixar numa cesta só. Então isso vem acontecendo, eu acho que é bem positivo. E aí agora sim faz mais sentido eu começar a ampliar canais, mas com essa maturidade e o pensamento que eu tenho, né? Eu imagino que agora, putz, tá cada vez mais sólido, né? Cada vez menos é sorte, cada vez é mais o que eu estudei, apliquei e sei fazer, que tá me dando os resultados, né? Então hoje eu vejo que ampliar esses canais faz mais sentido, né? Bom, então é isso, né? Compartilhei um pouco aqui da jornada, espero que vocês aproveitem, né? Que consigam pegar algum insight, principalmente, cara, quem quer começar, quem
já começou a botar a mão, mas tá travado, tipo assim, insiste, sabe? Se tu vê que o negócio é pra ti, que tu gosta, né? Tem que ter persistência, né? E o negócio ele traz várias oportunidades, né? Tem várias possibilidades. Como eu mostrei aqui, a gente acaba tendo um conhecimento e domina várias coisas que pode até servir para prestar um serviço de alguma coisa, né? Mas eu estudei muito do marketing digital, do e-commerce em si. Então tem várias vertentes ali que daqui a pouco tu pode ver que gosta, se especializa e, cara, talvez meu business não é ser empreendedor e ter a loja, né? Mas alguma outra coisa que se mostre ali que tu tenha mais familiaridade, tu pode prestar um serviço, enfim. No meu caso ali, putz, comecei como mentor, né, cara? Que loucura, tá ligado? Do nada, assim. E, tipo, super gosto, sabe? Acho muito bom de estar falando, de estar compartilhando. Então, acho que é por aí, né? Se curtiu, né? Faz ali o de praxe, né? Poder curtir o vídeo, compartilha para alguém que possa se interessar por esse conteúdo. A minha ideia é sempre trazer alguma coisa, aproveitando agora que eu tenho as aulas da mentoria, eu poder, né, de certa forma, não tão profundo, talvez, mas trazer um pouco desse conteúdo para cá também. E tamo junto, né? Não desista, né? Confie no processo, faça seus testes, né? Nada é rápido, nada é fácil, mas o modelo é validado, né? O caminho tá aí, tipo, mostrei a minha jornada praticamente no detalhe, assim, e é isso. Pode ter pessoas que pensem, putz, mas isso é pouco, eu esperava mais. Enfim, aí cada um busca o seu caminho. Eu acho que tem vários caminhos validados, né? Para quem quer buscar um trabalho no digital, assim, principalmente. E vários caminhos são validados e confiáveis, mas aí tem que ficar em cima, né? Eu acho que o maior perigo é tu tá ainda numa jornada de conhecimento e validação, né, tua mesmo e do negócio, e aí querer olhar e comparar, né, oportunidades, assim. Isso acaba estragando, porque existe um tempo de maturidade, né? Não adianta. Eu imagino que do que eu mostrei aqui, provavelmente final do ano já, putz, já aconteça várias coisas, ano que vem já tenha muito mais também, né? Mas isso tudo porque eu continuo navegando ali, né? Continuo firme no negócio, tá? Mas valeu, moçada. Era isso. Espero que gostem. Compartilhem com quem precisa desse conteúdo aí. Eu acho que vai ser massa, tá? E tamo junto.